Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online, meu nome é Michael Valer, sou administrador da plataforma que é formada pelo site, pelo podcast e o canal do YouTube. E hoje o nosso tema vão ser as fintechs e a ascensão dessas startups do segmento financeiro. Para falar sobre esse tema já está online com a gente a Maria Kopasek, que é CEO e fundadora da i10. Tudo bom, Maria? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Já começa então apresentando para nós o que é a i10, quando é que surgiu, até esse momento atual, qual tem sido o foco dela? Perfeito. Bem, a i10 nasceu em 2019. Na época a gente não estava com essa ascensão, né, tão grande aí do número de fintechs que a gente vê hoje. E a i10 nasceu de uma forma super natural. Eu sou do mundo de tecnologia, já tinha, né, negócios na área de tecnologia e a i10 nasceu com uma demanda. A gente tinha um cliente que tinha necessidade de fazer integrações bancárias. Ele tinha uma rede, né, de usuários que consumiam em alguns estabelecimentos e ele precisava integrar tudo isso, todo esse consumo para fazer pagamento, né, de comissões e de cashback. Na época a gente, enfim, não era do mercado financeiro. Começou a estudar muito sobre, ver possibilidades, entramos em contato com grandes bancos, tentando viabilizar, né, esse tipo de integração. E aí a gente viu o quão difícil era fazer, né, esse tipo de integração, mas que já existiam, né, novas normativas ali, resoluções do Banco Central que permitiam com que a gente descentralizasse esse tipo de serviço e começasse a oferecer isso de forma mais democrática, vamos dizer assim, né, habilitando com que outros negócios menores também tivessem poder de gerenciar meios de pagamento, transações e operar, né, quase como um banco ou como uma fintech. Então, em 2019, a gente construiu a i10 frente a essa demanda, né, desse cliente, mas a gente já construiu a plataforma pensando, né, em... Só um minuto. Perdão. Então, a gente já construiu a plataforma pensando, né, em como fazer isso white label. E aí, qual que é o nosso grande objetivo? Hoje, a i10 ela é uma plataforma que viabiliza com que qualquer outra empresa consiga construir serviços financeiros integrados ao seu negócio. A nossa tese está toda baseada no fato de que o usuário ele não precisa necessariamente ter uma conta de banco ou ter, né, ali, tá fixo ali usando, né, naquele aplicativo de banco os serviços financeiros. Ele usa os serviços financeiros de forma contextual. Né? A gente pede um iFood, já debita o valor ali da tua wallet, você pede um Uber, acontece a mesma coisa, você está num ambiente ali no plano de saúde, pagando uma consulta através de um aplicativo. Então a gente acredita muito que cada vez mais os serviços financeiros eles vão ser customizados de acordo com aquele contexto e também de acordo com aquele ecossistema, né? A gente tem necessidades muito diferentes quando a gente pega e pensa num usuário que mora no interior, num usuário que mora numa cidade grande, num usuário que é mais tecnológico, num que é menos tecnológico. Então, basicamente, a nossa plataforma, ela viabiliza, ela dá poder para que esse contexto consiga fazer essas transações. Então, a gente habilita com que, por exemplo, uma contabilidade consiga criar uma conta digital focada numa empresa e já automatize toda a parte de cobrança e pagamentos de impostos. A gente consegue habilitar com que uma empresa de fomento antecipe os recebíveis através de uma conta digital. Ou que uma rede varejista consiga já oferecer cashback para os seus usuários finais. Então, aqui entra muito forte, né, a questão de contexto e a questão de ecossistema. Customização e serviço, muito forte, então. Exatamente. Muito interessante. E a Maria já falou um pouquinho aqui que surgiu antes desse boom, né, de fintechs. Então eu quero trazer um número aqui que saiu no Jornal do Comércio esse mês, de janeiro, que diz o seguinte, que de 2015 a 2021 o número de startups financeiras mais do que dobrou, saindo de 474 empresas para cerca de 1.158 fintechs, que são divididas em categorias como back-office, criptomoeda, investimento, câmbio, meios de pagamento, cartões, dívida, crédito e aí vamos. O que tem de interessante a gente complementar com esse número é que, também nessa matéria, segundo o Banco Central, no primeiro semestre de 2021,
havia cerca de 34 milhões de desbancarizados no país, movimentando cerca de 800 milhões de reais fora dessas instituições. Então aí já se responde um pouco, né, essa questão do surgimento, uma questão de oportunidade de mercado, né? Mas olhando para a legislação, né, isso é uma curiosidade que eu vejo de muita gente, o que mudou especificamente no Brasil que acabou por facilitar tanto a entrada dessas novas empresas? Acho que teve várias agendas, né, do Banco Central nesse sentido. Então, a primeira é a que regulamenta as instituições de pagamento e meios de pagamento, que é uma resolução até bem antiga, e ela começou muito por causa das subadquirentes, né, pela necessidade ali de adquirentes e subadquirentes fazerem gestão ali de pagamentos, que são as empresas, né, de maquininha, de gateway de pagamentos. E ela começou, então, a viabilizar, né, com que a existência da conta de pagamento, que não é uma conta, né, corrente normal, ela tem, enfim, várias restrições, mas já possibilita, por exemplo, você ter uma conta, fazer TED, hoje fazer PIX, depositar nessa conta, e é um tipo, né, de instituição que ela não consegue fazer nenhum tipo de financiamento, oferecer crédito, ela não consegue por essa regulação, mas ela já consegue fazer essa gestão de meios de pagamento. Então, acho que esse foi um marco inicial nesse sentido. Depois a gente teve a criação do SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, né, que é ali, digamos, a primeira regulação que permite com que você emita cédulas de crédito bancário, ou seja, ofereça empréstimo, né, e também permite com que você emita cartões de crédito puro. Inclusive foi a regulação aí que o Nubank escolheu para dar o start deles lá atrás, né, porque eles começaram como só um cartão, depois eles abriram a IP para ter a conta digital. Então eu considero esses dois marcos, assim, né, a criação da IP e a criação do SCD, porque antes, né, se você queria, por exemplo, criar uma instituição para poder oferecer empréstimo, você teria que, ou, né, ser um correspondente bancário, que muitas fintechs funcionam a partir desse tipo de arranjo, ou você teria que ser algum tipo de IF, né, ou banco comercial. SCD é uma regulação relativamente nova e ela acabou democratizando bastante, assim, a possibilidade de oferecer crédito. E agora vamos para mercado. Legislação, tu já explicou um pouco, né, que então não foi uma coisa específica, mas que foram algumas mudanças para abrir esse caminho. Mas vamos lá, de mercado, o que vocês conseguem enxergar, né? Vocês devem também conhecer uma porção de outras fintechs, esse é o business de vocês devem estar atentos, né, a os novos entrantes aí. O que tu acredita, quais seriam os outros motivos para justificar esse número relevante de novas fintechs nesse momento? Olha, acho que partiu sim das regulações que possibilitaram com que a gente começasse a olhar outras possibilidades de serviço e outros públicos também, né? Você trouxe ali muito forte a questão dos desbancarizados. E hoje soluções como a nossa ou de outras fintechs permitem com que você crie soluções customizadas para esse público. A gente tem aqui uma demanda, por exemplo, de contas digitais focadas em estrangeiros, por exemplo, que não é um público que normalmente um banco comercial vai acabar atingindo, né? Ou algumas soluções focadas no agro, soluções específicas para contas para criança, para menor. Então, até eram produtos que existiam ali até na prateleira, né, do banco convencional, mas eles não tinham um apelo e uma personalização, né, não resolviam uma dor específica de um público. Então, acho que iniciou a partir da possibilidade, né, de criar esse tipo de negócio e se começou a mapear mais necessidades que já existiam, né? Eu penso muito que está tudo muito alinhado com a questão da evolução do usuário e da digitalização que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, antigamente a gente estava acostumado a ter um produto padrão. O que você espera no serviço financeiro? O que você espera de um banco? Uma conta, eu preciso transferir dinheiro, preciso receber dinheiro, preciso pagar contas, preciso ter um cartão. E é isso. O básico funciona para mim, funciona para minha mãe, funciona para minha avó, funciona para meu pai, funciona para qualquer pessoa. Que é aquele básico que a gente precisa fazer. Só que o usuário, ele mudou, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, o usuário, ele exige uma personalização de atendimento muito maior. Ele tem dores muito mais específicas. A digitalização, ela trouxe a viabilidade, né, de se criar produtos mais customizados. Hoje, né, quando a gente fala, por exemplo, de marketing digital, você tem campanhas específicas para o público X,
que você consegue segmentar isso super específico e você consegue ter uma performance bem melhor, uma conversão bem melhor desse público. Então, tudo está caminhando para uma personalização muito maior e o usuário está exigindo isso. Então, acho que aí entra muito bem a questão dos produtos financeiros, porque eles também estão tendo esse apelo, né, que a gente já viu em outros mercados. E aí, muito forte a digitalização, e acho que, assim, muito entrou a pandemia, né, nesse contexto, de uma forma muito forte. A gente foi operacional um pouquinho antes da pandemia, então a gente conseguiu também traçar... Lá, quero saber desse capítulo da pandemia também. Mas deixa eu te interromper, porque antes de chegar na pandemia, tu falou duas questões aqui muito interessantes, que eu quero destacar, que tu falou sobre nicho, né, sobre essa segmentação, e que isso está ligado então à personalização, aquilo que a gente sabe, cauda longa, de tu tentar chegar nos pequenos grupos, pequenos nichos e atender, falar, como é que tu usou a expressão, as dores, né, de cada um, então tentar se comunicar, saber daquela dor específica e dar a solução, né? E tu falou outra coisa muito interessante, e até um parênteses, sobre nicho, a gente gravou algumas semanas atrás, até eu não sei se foi pro ar ainda, um episódio com uma empreendedora que tinha criado uma fintech voltada para mulheres. Eu achei muito interessante, me chamou a atenção quando eu recebi a release da assessoria, e eu acho que tem tudo a ver com isso, nichos, né? Tentar entender, olha, quem não está sendo tão bem atendido hoje pelas grandes instituições e o que eles precisam, né? E tem tudo a ver com isso que tu falou, eu acho que responde bastante parte dessa pergunta, né? Mas tu falou outra coisa que realmente não tinha ouvido ninguém falar, que é sobre o usuário, e eu vou estender falar de cultura, né? Há pouco tempo atrás, eu acho que o consumidor desse tipo de serviço bancário, se ele não visse uma agência fisicamente que lhe desse alguma confiança sobre, né, onde é que estou botando meu dinheiro, ele dificilmente abriria uma conta nesse lugar sem agências, né? E talvez toda essa mudança, obviamente muito impulsionado por pandemia, mas eu acho que é uma mudança que vem muito antes disso, né? Com o advento da internet, com digitalização, enfim, podemos falar de um monte de mudança social que aconteceu, e aí a mentalidade do consumidor começa a mudar e fala, não preciso, eu já não vou na agência, né? Por que eu preciso dela? O meu dinheiro já não fica dentro daquela agência, não fica dentro daquele cofre, já mudou bastante a mentalidade do consumidor, né? E é interessante tu falar disso, porque eu vejo que realmente é uma mudança cultural permitindo a ascensão de um modelo de negócio, né? Muito interessante. Mas eu te interrompi não só para destacar isso aqui e te perguntar uma questão, sair do script um pouco. O que hoje uma fintech precisa ter fisicamente? Porque a gente consegue entender, a maioria do público acho que consegue entender que é um negócio, se tornou o banco digital, é um negócio de tecnologia, né? Então, basicamente, tu precisa de tecnologia e pessoas, né? Mas hoje, a legislação exige mais alguma coisa, exige garantias, por exemplo, garantias de ativos, garantias, enfim, de depósito. Como é que acontece isso, né, da parte operacional para tu abrir, estar habilitada para abrir uma fintech? E daí uma questão agora bem específica, as fintechs de alguma forma se relacionam com o fundo garantidor ou nada a ver? Show, legal. Bem, eu acho que assim, a gente sempre fica nesse paradoxo, né, de físico e digital. De fato, hoje, a maioria das fintechs, elas se sustentam com negócios 100% digitais, né? Envolve pessoas, envolve tecnologia, talvez ali uma base física mais de escritório mesmo para ter referência. Mas o ponto é, em termos, né, do que é exigido, depende muito do tipo de regulação. Então, quando a gente fala de fintech, a gente está falando de um termo super generalista, né? Basicamente, é inovação no mercado financeiro. Essa fintech, a gente pode estar falando de um Nubank, né, que é regulado pelo Banco Central, que, enfim, é uma IP, é um SCD, enfim, tem várias regulações, e aí ele tem contrapartidas, né, garantias, enfim, que ele tem que ter com relação a isso. Ou eu posso estar falando de uma fintech, por exemplo, que vende crédito online, funciona como um correspondente bancário com uma instituição financeira por trás. Que aí, teoricamente, ele não precisaria ter nada, não precisa ter nenhuma base física para estar operando. Precisa ter um CNPJ, vamos dizer. Precisa ter um CNPJ. Então, basicamente, depende muito, né? Porque, assim, o que mudou muito? Essas possibilidades de arranjos em termos de regulação.
Porque antes você tinha um caminho só para ser seguido. Poxa, tem lá se me tornar um banco, né? Um banco de investimento, um banco comercial, enfim, tem vários tipos. Mas hoje você consegue criar outros tipos de estrutura, né? É muito do que as fintechs fazem. Se tu pegar, por exemplo, Creditas, né? Que hoje trabalha, enfim, com vários tipos de empréstimo e hoje, enfim, já é ali uma financeira. Ela começou trabalhando como correspondente. Depois ela criou um FDIC junto, e assim ela foi criando essas estruturas. É uma sopa de letrinhas gigantescas, né? Mas é uma coisa que realmente, conforme você vai criando e evoluindo o negócio, você tem que aprender para entender, né, até que ponto, enfim, tá mais democrático, tá mais acessível, mas existem regulações que precisam ser cumpridas, porque no final do dia a gente tá falando de dinheiro, né? Enfim, precisa estar sendo regulado. Então, acho que até um outro ponto, né, que sempre gera bastante discussão, né, até que ponto a gente regula, até que ponto a gente deixa flexível, são com certeza temáticas aí que devem estar batendo bastante no Banco Central. Mas, assim, essa questão de físico depende muito da regulação e também depende do modelo de negócio, né? A gente tem, até bem curioso, a gente tem clientes que têm o banco digital, mas eles têm agência física. Só que eles resolveram investir em criar estruturas físicas, mas no sentido de ter relacionamento. São clientes com foco mais no interior, então eles querem ter um lugar lá pro cliente tomar um café, trocar uma ideia, mas a título de relacionamento. É engraçado, né? Porque foi pro digital, mas tem aquela necessidade de ter o físico ali ainda muito presente, né? Talvez ainda trabalhar a cultura daquela região específica, ou numa cidade do interior que ainda não assimilou esse entendimento do negócio digital, né? Mas, então, só para ver se eu entendi para o público que está ouvindo, a gente pode dizer que, então, essa legislação ela foi desmembrada por tipo de serviço prestado por cada fintech? Não só pelo tipo de serviço, eu acho que é um ponto. O outro ponto é que estrutura regulatória por trás que a fintech montou, entendeu? Depende aí o tipo de serviço. A gente também está falando aqui de montantes, né, transacionais. Depende até que ponto você vai assumir o risco daquela operação. Você vai ter um parceiro regulado que assume o risco. Então, realmente, assim, cada caso acaba sendo um caso bem específico. Legal. Então, se eu tiver só para não deixar sem menção, se eu tiver, por exemplo, uma fintech de investimento, aí ela, obrigatoriamente ou não, ela pode estar ligada ao fundo garantidor e ter... Sim, sobre o fundo garantidor, como é que funciona, né? Depende do tipo de estrutura. A conta de pagamento, ela não tem o fundo garantidor. Então, todas as contas providas por IPs, né, instituições de pagamento, elas não vão ter o fundo garantidor. Quem vai ser o garantidor é a própria IP ali, né? E aí ela pode trabalhar com seguro, enfim, com artifícios, né, de forma a trazer um pouco mais de garantia e segurança. Legal, é muito interessante porque tu viabiliza um monte de negócio, mas por um lado também o consumidor, o cliente, tem que estar mais atento a qual fintech ele está se conectando, né? Ele tem que entender como é que funciona por trás, basicamente. E daí sim ele vai conseguir entender onde é que ela atua, quais as garantias, quais as certificações que ela vai ter que prestar. Muito interessante, porque é um negócio, é um tema novo, né, mas que está tão latente e que eu acho que precisa esclarecimentos, precisa esse tipo de conversa que a gente está tendo para as pessoas aderirem mais até, né? Não, total, e é sempre validar, né? Eu acho que eu gosto de trazer o exemplo do Nubank, porque eles fazem isso muito bem, assim, se pegar ali nos manuais deles, eles explicam muito bem sobre a questão de ser uma conta de pagamento, sobre a questão de ter o fundo, de não ter, né, o fundo garantidor. Acho que, assim, sempre tentar trazer com textos bem acessíveis, assim, e bastante transparência para o usuário final, porque, afinal, é algo novo, né? Estamos todos aprendendo também. A TI já é uma sopa de letrinhas, agora vamos juntar com os temas bancários, daí coitado do cliente, coitado do consumidor, né? Sim, é difícil, é um desafio grande de explicar. Mas vamos lá, então chegamos na pandemia, tu estava falando que começar em 2019, mas a operação começou um pouco antes da pandemia. E aí, até que ponto a pandemia mudou os planos? Eu converso com muito empreendedor que é alheio ou acerca, sabendo de todas as dificuldades sanitárias, dificuldades de saúde, toda a tragédia, como business, como negócio ainda tem uma avaliação positiva do ano de 2020 e alguns de 2021. Para vocês, como é que a pandemia chegou? Mudou os planos de alguma forma ou não? Mudou um pouco, assim, no sentido que acabou acelerando bastante a gente, assim. 2020 foi um ano de bastante indefinição
Até porque a gente começou a I10, foi ali em agosto de 2019, e a gente lançou o primeiro cliente foi em janeiro de 2020. Então foi bem perto da pandemia, e esse primeiro cliente que a gente tinha era um cliente de varejo. Então ele foi muito afetado nas transações, assim, realmente a gente tinha uma expectativa de transações bem altas, assim, de volume transacional alto, e ele acabou perdendo várias parcerias, enfim, a gente foi um pouco chato isso nesse sentido. 2020, então, foi um ano que a gente ficou muito focado em produto, assim, a gente não foi a mercado, né, fechar clientes, a gente tinha alguns clientes de relacionamento mesmo, a gente foi por indicação, mas muito com a ideia de trazer feedbacks para o produto e focar em construir um produto muito robusto, também entender um pouco melhor o mercado. E aí, lá por outubro de 2020, que a gente foi a mercado mesmo, e aí foi muito legal, porque a gente conseguiu ver um panorama, assim, comparativo entre pré-pandemia e durante, né, a pandemia, de ver como as pessoas estavam mais abertas à digitalização. Então, nesse sentido, pra gente acabou sendo positivo, né, nesse aspecto específico, porque o que antes era algo que as pessoas não se atentavam, até achavam que estava distante, avançou muito, né? A própria questão do auxílio emergencial ali, ter sido numa conta digital ali, acabou ajudando bastante, porque fez com que públicos que antes não estavam tão adeptos à tecnologia fossem meio que forçados a utilizar ali, obrigados, né, a não ter a questão da agência, ter que usar isso num ambiente digital. E aí isso despertou, né, viu como alguns empreendedores começaram a ver isso como uma oportunidade. Poxa, esse público, né, que antes não estava acostumado, ele agora está muito mais no digital. Então, faz sentido a gente começar a estruturar negócios focados para esse público, porque ele já superou aquilo que antes seria uma barreira grande, né? Então, início de 2021 foi muito bom, assim, a gente teve, como a gente recém estava bem inicial, a gente tinha pouquíssimos clientes, né, em 2020, 2021 a gente saiu de 3 clientes para mais de 50 clientes. Então foi um ano muito bom, foi um ano de crescimento assim, exponencial, muito por toda essa demanda ali, né, reprimida, e vários clientes começaram a entender a evolução da digitalização, e muitos segmentos também começaram a entender que se eles não digitalizassem, eles iam morrer. Então, pegar alguns segmentos de fomento mercantil, por exemplo, que a gente atende, factoring, securitizadoras, são empresas que fazem antecipação de recebíveis, são empresas bem tradicionais, assim. E normalmente operam mais manual, tem time de vendas presencial. Então, eles foi um nicho, assim, que realmente, poxa, se a gente não oferecer uma solução um pouco mais digital, a gente não vai conseguir operar. Então, também teve esse tipo de impacto, né? Eu acho que, assim, tanto empreendedores que viram como oportunidade, como empreendedores que viram, cara, se eu não fizer essa mudança, eu não vou mais existir. Muitas mudanças, né? Às vezes por obrigação, não só da pessoa física, mas da pessoa jurídica. Às vezes é um passo, né, para um novo momento. E a gente vai, enfim, é bastante complexo. A gente poderia gravar outro podcast só para falar da questão cultural, né, dessas mudanças, do impacto cultural, que é não só para o consumidor final, como a gente estava falando antes, como para o empreendedor começar a se enxergar em todas essas mudanças e enxergar uma nova forma de fazer a mesma coisa que faz há 10, 20 anos, né? E num mercado tão tradicional, tão engessado como era o financeiro, né? E para fechar, então, Maria, se encaminhando para o nosso encerramento aqui, essa é uma pergunta presente em quase todos os nossos bate-papos aqui. Se tu pudesse dar um conselho final, né? Até no teu release, se tu puder falar rapidamente, né? Não é o primeiro negócio que tu empreende, se eu não me engano, tu já teve outras oportunidades de empreender em outros negócios, né? Então tu já pode se colocar na posição de aconselhar, né? Se tu pudesse dar um conselho para quem está pensando em empreender nesse segmento, qual que seria? Espere e veja o que está acontecendo, ou não? Meta as caras e vai em frente. Eu acho que depende, saber avaliar o seu contexto. E aí, quando eu falo contexto aqui, eu estou dizendo mercado que você já está, que você conhece, né, que você já trabalhou, que você tem alguma expertise, que você vê o problema. Saber identificar, né, se esse público está aberto a esse tipo de solução que você está criando, né, se a solução que você está inventando realmente resolve esse problema. Acho que eu partiria disso, né? Porque hoje é um mercado que, sim, tem muita oportunidade, a gente tem ainda muito para expandir, até essa taxa de desbancairizados diz muito sobre,
mas só vão realmente assim, permanecer e crescer soluções que de fato atendam esse usuário. Porque esse é o princípio. O princípio é realmente entender quem é o usuário, entender qual é a dor dele e resolver a dor dele, muito bem resolvida. Então, eu acho que o princípio é começar por aí, entender soluções nichadas fazem muito sentido. Então, assim, você às vezes ir para mercado querendo atender todo mundo vai fazer com que você gaste muito mais recursos. Claro que você não precisa ter todas as respostas de cara. Eu sou muito a favor de você começar, medir, errar rápido e continuar testando. Acho que às vezes você também querer ter a solução completa ali, já definida, bela, maravilhosa, não vai acontecer, porque você vai deixar tudo mega pronto e organizado. Na hora que você for lançar, você vai descobrir um monte de coisa que vai refazer aquilo. Então, acho que é muito mais ter uma base sólida e estar preparado para ficar mudando e alternando e entendendo, ouvindo e modificando para se adaptar. E pensar nesse usuário, que você realmente tem que resolver ali a dor dele. Acho que essas seriam assim as dicas mais reais para pensar em realmente ter um diferencial, né, frente aos outros players e pensar no longo prazo. Eu acho que, principalmente empreendendo, né, no mercado financeiro com fintech, você tem que ter um pensamento de longo prazo. Não são negócios, né, que eles, enfim, se criam e se pagam super rápido. São negócios que, enfim, tem bastante coisa, né, para acontecer, e você tem que ter esse pensamento mais a longo prazo, de forma que você construa algo realmente robusto. E o Nubank, eu acho que inspira muitos jovens a empreender e, às vezes, de fora cria uma imagem de que é fácil ou de que o crescimento se dá rapidamente, né? Eu acho que cria, às vezes, uma falsa imagem. Não sei se a tua opinião é a mesma, ou se tu enxerga isso. Eu acho que, na verdade, assim, tem a questão do Nubank, mas tem muito a questão dos investimentos em fintechs, né? A gente bateu aí o recorde de investimentos em fintech. Tem fintechs, assim, bem iniciais, levantando valores bem altos. Então, eu acho que isso também acaba motivando, né? Pessoas, reduz bastante entrar nesse mercado, né? Enfim, os investimentos nesse setor são incríveis, são muito bons, realmente ajuda a fomentar mais. Mas, né, aumenta ainda mais a concorrência. Então, acho que, assim, acaba seduzindo. Não é fácil, definitivamente não é fácil. Como qualquer negócio, né? Eu acho que não só no nicho de fintechs, mas qualquer negócio, por mais simples que ele seja, ele dá um trabalho, ele exige 100%, né, de você enquanto empreendedor, exige também a tua capacidade de se desenvolver cada vez mais, aprender, ter desafios, né? Eu sempre brinco que, cara, os problemas que a gente tem hoje, a gente não pode ter amanhã, a gente sempre tem que ter outros tipos de problemas, a gente tem que estar discutindo sobre outras coisas. Então, é muito ter essa visão de produto inacabado, de que você é um produto inacabado, né? Assim como a sua empresa, e a tua empresa vai te exigir capacidades diferentes em cada momento. Então, lá no início, ela vai te exigir um tipo de capacidade, um tipo de atividade que você vai fazer. E depois, conforme você vai evoluindo, você vai sendo exigido de mais coisas e também saber montar um time bom, né? Que te ajude a percorrer essa jornada. E, enfim, acho que é muito por aí, assim. Legal, muito, muito bacana tuas exposições finais. A gente ouve muito falar, obviamente, startup já nasce com esse conceito, mas os empreendedores mais alertas sempre repetem isso, que a gente tem que estar sempre atrás de melhoria contínua, né? Tá todo dia tentando melhorar um pouquinho o seu negócio, né? Não ser, às vezes, o melhor do mercado, mas ser melhor que se foi ontem, né? Muito bacana tuas colocações. E para finalizar, quem quiser entrar em contato com a Ideias, quais são os canais? Pode nos chamar pelo nosso Instagram, Ideias Digital, ou através do telefone 981 17 18 18. Muito obrigado, Maria. Terminar então hoje. Quero convidar todo mundo também a acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar links para outros episódios e artigos exclusivos. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br.
www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.